Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos para a gente fazer a nossa prova bem legal, combinado? Então vamos lá, olha, a gente vai falar sobre os materiais. Então, os materiais se apresentam em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E esses materiais, eles se comportam de forma diferente nesses 3 estados. No estado líquido, eles têm forma definida de acordo com o recipiente que ele ocupa. Então, a gente não pode falar que a forma é definida totalmente. Ela vai depender do recipiente que ela ocupa. Já o volume, sim, o volume é definido. Tanto faz ela ficar dentro de um copo, dentro de uma garrafa, o volume será sempre o mesmo. Isso na forma líquida. Já na forma gasosa, ela não tem nem forma, nem volume definido, porque não tem como a gente colocar dentro, uma substância dentro de uma lugar para a gente saber o volume, só se dentro de laboratórios mesmo, mas assim, no nosso dia a dia não. E no estado sólido? Bem, no estado sólido ela tem tanto forma como volume definidos. A gente consegue ver um tijolo, a gente vê a forma dele, vê o volume. Se a gente vê uma caneta, a gente consegue ver o volume, ver a forma, E tantos outros materiais aí. E a água também, ela também se encontra nesses 3 estados. E a pressão e a temperatura faz com que ela sofra mudança de temperatura, igual nós vimos na experiência que eu passei para vocês, estão lembrados? Que, conforme o calor, lá não foi do ambiente, mas foi do micro-ondas, que eu fiz, acelerando o processo, a gente viu. E se a gente colocasse aquela mesma água líquida no congelador, a gente ia ver que ela ia tomar a forma de cubinho, igual no início da experiência, certo? Bem, e as substâncias, elas formam várias misturas. E essas misturas, elas podem ter aspecto uniforme. O que é aspecto uniforme? Elas parecem todas iguais. Ou não uniforme, aspecto não uniforme, quando a gente consegue distinguir lá quais são os elementos que formam aquela mistura. Eu vou passar uma experiência para vocês hoje, que também fala sobre isso, fala justamente sobre como a gente consegue ver qual é a mistura de aspecto uniforme e quando a gente consegue ver que a mistura não é uniforme. A gente consegue ver nitidamente os elementos que formam a mistura quando ela não é uniforme. E quando ela é uniforme, a gente não consegue ver quais são os elementos que a formam, certo? Bem, outra coisa também é que a gente pode fazer a separação dessas misturas. A gente pode fazer a catação. A catação consiste em separar sólidos de sólidos, que é o caso quando a gente cata o arroz, cata o feijão, que a gente tira aquilo que não é bom para cozinhar, para poder jogar fora, Tem a peneiração, quando a gente já expliquei, Quando a gente, pedreiro usa muito isso, quando vai fazer uma massa, precisa que fique só a areia bem fininha, ou areola, então ele coa essa areia para poder ficar bem fininho. Então tira as partículas maiores, separa das menores, até mesmo a pedrinha que tiver. Outro tipo de separação também de mistura é a filtração, que é muito usado quando a gente faz café, Ou se não os filtros de água nas nossas casas, que ele vai reter aqui certas partículas, as partículas maiores, e vai deixar passar as partículas menores. E tem também a decantação. Na decantação, a gente vai ter aí uma mistura em que a substância mais pesada, mais densa, vai ficar no fundo. E a mais, quando a gente viu na experiência também, e a mais leve vai ficar por cima, tá? É só deixar um tempo lá decantando que isso dá para ser visível. E o outro é a evaporação, que é o que acontece nas salinas também, que eu já expliquei a vocês. Que a gente deixa o sal, a água salgada dentro de alguns tanques bem fininhos de água, e aí a água evapora e fica só o sal. Então também isso é uma forma da gente fazer a separação de mistura. E a gente tem também as transformações. E as transformações podem ser
químicas ou físicas. As físicas, elas não mudam, não alteram a composição da matéria. Ou seja, no início, se a gente pegar, por exemplo, a água e colocá-la no congelador, ela vai continuar sendo água. Se tirar do congelador, ela vai continuar sendo água. Então, a transformação é só física. Agora, se eu pegar a água, misturar com açúcar, aí já é transformação química, porque mudou a composição, não é só água. Eu já tenho aí açúcar junto com a água, que vai transformar. Ah, já sei, ele pode separar depois? Pode separar, mas houve uma transformação química, houve mudança da composição da matéria. E como que a gente sabe isso? Existem alguns sinais que indicam que houve uma transformação química, que é a alteração da cor, do odor, a liberação de gás, de luz, de calor. É o que acontece, por exemplo, com as frutas, quando elas amadurecem muito. Elas trocam tanto de sabor, como uma banana verde ou uma banana madura. A gente vai ver nitidamente que o sabor é totalmente diferente. A cor também, né? Deixa de ser verde para ser amarela. Agora, se a gente deixar essa banana apodrecer, o gosto vai ficar ruim, né? E ela vai também ter uma forma de uma cor diferente, o sabor e o odor também, né? Se a gente deixar cada vez mais, vai cheirar até podre, né? É o que acontece também com as carnes e outros alimentos de forma geral, tá bem? Então, a nossa matéria é sobre isso e a gente vai ver a experiência aí para vocês fazerem a atividade e estudem para a prova, tá bom? E boa sorte. Beijinho. Olá, quarto ano. Então, nós vamos fazer a experiência da página 24. Olha, eu vou colocar aqui o óleo. Já coloquei água nos recipientes. Vou colocar aqui o vinagre. Vou colocar aqui o açúcar. Pouquinho, tá, gente? Porque senão não dissolve. E aqui a areia. Tá bom? E vou misturar, ó, a água e o óleo, o vinagre e a água, o açúcar e a água, e a areia e a água. Agora nós vamos observar quais são as misturas que têm aspecto uniforme e as misturas que têm aspecto não uniforme. Então, observem aqui, ó, a água e o óleo. A gente consegue ver bem a água e o óleo? Sim. Então, o aspecto é não uniforme. Agora que a água e o vinagre a gente consegue ver? Não. Né? Então, é aspecto uniforme. A água e açúcar dá para ver? Também não. Então, aspecto uniforme. E a areia e a água dá para ver? Dá. Então, é aspecto não uniforme. E então, essas são as misturas com aspecto uniforme e não uniforme. Então, uniforme é quando a gente não consegue definir as duas substâncias ou mais que formam a mistura. E aspecto não uniforme é quando a gente consegue ver as substâncias que formam essas misturas. Tá bem? Então, vamos fazer as atividades da página 24. Ok?